Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais um Flu e Copinha. É um tema bastante pequenininho, entendeu? Eu tento sempre minimizar os efeitos. Não gosto de colocar muita coisa gigante. Então, vamos falar sobre a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Então, sente no sofá ou na poltrona. Deite na cama, relaxe, me escute. E entre no meu divã. Bom, a primeira coisa que eu queria pedir para vocês é que eu vou falar sobre 3 jogadores específicos, mas é importante vocês entenderem que tudo isso daí está numa playlist chamada Base do Flow. Lá eu falo de vários jogadores que me interessaram, que eu vi somente algum certo potencial, e realmente várias pessoas já estão sendo chamadas a atenção sobre esses vídeos que eu fiz e que gostaram até mesmo, porque eu não menti nada daquilo ali. Diversas pessoas estão falando assim, mas eu não sabia sobre tal jogador. Então, você não sabia porque você não estava aqui no meu canal. Então, você que gosta de assistir a Copinha e quer entender um pouquinho mais sobre como que está sendo a nossa base do Fluminense, base do Flu. Tudo sobre a base do Flu, tá bom? Então, vamos nessa. Passamos de fase, e aí? Pra quem não sabe, o Fluminense ganhando dois jogos de 3 no mesmo estádio, né? Pra quem não sabe, a Copinha ela é da seguinte forma. Você joga no estádio tal, no estádio X. E você vai continuar jogando no estádio X até a primeira fase acabar. Da segunda fase em diante, é fase de eliminatória, ou seja, jogo único. Você joga no campo que foi pré-decidido pelo sorteio. E aí, se caso o Fluminense ganhe, por exemplo, esse sorteio todas as vezes, vai ser jogado no mesmo estádio, que é o estádio do São Carlos. Vai sacar que apenas as fases finais serão jogadas em estádios maiores. Dito isso, passamos de fase, mas nada muda. A gente tem que ter humildade bastante. Temos um elenco bastante jovem, bastante desfalcado por tudo que está acontecendo no profissional, como a não vinda do Alexander, que poderia estar jogando, outros jogadores importantes que também se destacaram muito, como Isaac. Então, entenda que realmente não é a situação, mas eu quero falar sobre ele depois. Mas, até aí, passamos de fase, tudo bem, que bom, passamos com 6 pontos. Primeiro jogo 3-0, segundo jogo 1-0. Esse terceiro jogo, eu tô fazendo esse vídeo antes do terceiro jogo, mas provavelmente o Fluminense também deve ter vencido do São Carlos. E é por isso. Jogadores que em destaque, que eu queria começar com vocês, é sobre João Lourenço, Agner e Gustavo Sintra. Eu já fiz vídeos sobre ele novamente, só ir lá na base do Flu que você vai ter todos os jogadores da base que eu gostei muito de ter visto. Dentre eles o João Lourenço, que é um ótimo ponta. Ele também joga indo pelo meio também, como se fosse o João Arias, trabalhando muito bem a bola. Ele também bate pênalti muito bem e também bate falta. E é importante a gente ter um jogador desse tipo no elenco do Fluminense principal. Dessa vez estou chamando a atenção dele e ele está me correspondendo bastante e eu estou gostando muito disso. O Agner, que é um outro jogador que também diversas vezes eu estou chamando a atenção. Ele é um cara que, diferente do Arthur, ele não chamou tanta atenção, mas que no profissional, mas que já me chamou a atenção na base. Em diversos momentos a gente está vendo que o Agner está sendo a principal peça dos gols do Fluminense nesse tempo. Diversas vezes com um passe ou com um passe que deu um passe para uma situação tal. Então eu estou gostando e parabéns sobre isso. Parabéns ao Agner por tudo isso que ele está fazendo. E o Gustavo Sintra, que é um zagueiro, que eu já falei diversas vezes. O Gustavo Sintra é um jogador que é interessante, é um jogador moderno, é um jogador que trabalha bem a bola, é um jogador que tem um passe bom. E diversas vezes está vendo isso, por exemplo, passes que realmente resultaram em perigos de gol, mesmo durante a defesa. Então, esse jogador, ele tem potencial, é importante. Eu falei diversas vezes sobre ele. Eu gostaria de ver ele até no profissional, até mesmo para ser testado.
Eu acho que não antes do que o Kaique Almeida, mas seria interessante a gente ver o Gustavo Sintra também participando desse profissional aí do Fluminense no futuro. Precisamos ficar de olho justamente no Davi Schmidt e no Esquerdinha. Pra quem não sabe, esse Davi não é o Davi que eu coloquei lá. Você vai ver um Davi, mas esse Davi é o outro Davi que foi emprestado pro... acho que foi pro Bragantino, ou pro algum time aí de Série B. E o Esquerdinha que vem chamando bem a atenção. Aliás, eu já mandei uma mensagem pra ele uma vez e ele acabou respondendo que ele tá realmente se dedicando bastante, que ele tá realmente treinando bem. E é por isso que eu tô gostando muito desses dois. Mas precisamos ficar de olho sim, porque o Davi me preocupa pouco e o Esquerdinho me preocupa bastante. Ainda mais que ele tá sempre na reserva e eu não entendo isso. O Esquerdinha, ele jogou pela Libertadores no jogo, mas ele na base e reserva não faz sentido nenhum. Espero que realmente o técnico Caio Couto reveja seus posicionamentos, senão é rua. O Esquerdinha tem que jogar como titular. Antes de falar sobre outros temas também envolvendo a Copinha, inscreva-se no canal, faça o triplo C que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais, indexando de vídeo, todas as 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Vamos continuar falando sobre a história do Flu na Copinha nesses últimos anos, né? E isso é importante a gente comentar sobre isso. A história do Flu é que o Flu, ele não chega nas semis, ou ele para nas quartas, ou ele para nas oitavas, em diversos momentos. Isso é muito ruim, até mesmo por conta do tudo que esse time veio fazendo durante os anos áureos de 90, de 80 e 90, que foram anos que o Fluminense ganhou mais Copinha e mais se ajudou justamente com a base do Fluminense. E eu gostaria que realmente voltasse com essa visão. Mas eu quero falar mais na frente sobre isso. Mas, principalmente nesses últimos anos, o desempenho do Fluminense vem sendo de pífio para patético e de patético para horroroso. E particularmente eu não gosto disso. A gente está vendo, por exemplo, como que é importante isso. Mas eu quero falar sobre isso depois. Tá bom? A minha análise é o que podemos cobrar desse time. Desse time nada. Infelizmente esse time é um time que já surgiu sendo fracassado. Muitas peças realmente importantes que não estão ali dentro. Que poderiam estar contribuindo muito com o futebol da Copinha. Diversos desfalques importantes, como na zaga você tem o Kaique Almeida, você tem ali o próprio Lucas Justin, você tem ali o próprio Arthur, Isaac. Então muitos desses jogadores que poderiam estar jogando a Copinha não estão jogando, e é por isso que é muito difícil a gente falar que talvez ele chegue até nas oitavas de final. Acreditar nisso é muito difícil. Em ampliar o debate, né, como o do Flu deveria tratar a Copinha, como eu te falei para vocês, é o que a gente observa somente no Palmeiras. O Palmeiras começou a ganhar muitos títulos de Copinha, e isso está realmente favorecendo muitos títulos no Brasileiro, na Libertadores, na Copa do Brasil. Então, na minha concepção, tratar a Copinha como ela deveria ser e não como que o Fluminense está tratando a Copinha é pra mim um erro. E é um erro que tinha que ser mudado. Você está vendo, né? Que outros times também estão tratando. O Flamengo está tratando muito bem a Copinha. O Palmeiras está tratando muito bem a Copinha. Outros times, o Bragantino também está tratando bem a Copinha. E a gente está vendo como que eles estão se saindo muito bem no Campeonato Brasileiro e em outras competições, né? E é por isso. Então eu rogo pro Fluminense que trate melhor a Copinha nesses próximos anos. Muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Se inscreva no canal. Faça o triplo C que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais, né, que não te vídeo de 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Saudações tricolor.